Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui felizes, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concedeu com vida, com saúde. Nós tivemos o nosso pãozinho do dia, porque Jesus é bom, ele tem feito maravilhas. Glória a Deus. Em Salmos 106 nos diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ô, glória! As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E nesse dia nós queremos agradecer a Deus por estarmos aqui, pelo fôlego de vida, pela nossa família. Eu estou muito feliz, a minha família está aqui na minha casa comigo essa semana, estou podendo curtir, aproveitar da minha família juntinho. Então, em tudo, nós damos glórias a Deus. Estamos aqui na série Relatos, que é uma bênção. E hoje vocês vão conversar comigo com uma irmã que ela é amiga nova. É uma nova amiga que chegou para mim aí há alguns meses, eu acho. E está no nosso grupo do WhatsApp. Tem mais uma história linda de vida, mais um relato para contar. Com vocês, a minha irmã Thaís. Olá, Graça e Thaís, tudo Passa bem com você? tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vinda, minha amada. Que bom ter você aqui, viu? Para mim é uma De onde alegria. você está? São Bernardo do Campo, aqui no estado de Amém. De São Paulo. A Thaís, queridos, é uma mulher muito virtuosa. Eu vou deixar para vocês aqui embaixo na descrição aqui deste vídeo o link da loja da Thaís para vocês conhecerem que mulher talentosa, viu? Ela faz umas bolsas lindas, é muito talentosa, uma mulher de Deus. E é claro que a gente vai fazer propaganda das bolsas da Thaís, né, gente? Thaís, Estado. que bom que estamos aqui, que bom que hoje deu certo, né? Às vezes a É, gente marca relato com os nossos irmãos e a gente tem que desmarcar por tantos imprevistos, tantas coisas que acontecem, mas até aqui o Senhor nos guardou e nos sustentou. tem tudo no Glória a tempo. Deus, tudo no tempo do Senhor, né? Sim. Amados, então eu já perguntei a Thaís, né? Ela fala de São Bernardo do Campo, em São Paulo. E, amada, você já foi adventista do sétimo dia? Já fui, fui adventista de berço, né? Como o pessoal diz, eu nasci numa família adventista. Uau, que bacana, Thaís. E você lá trabalhou, teve cargos, fez alguma coisinha, foi desbravadora? Fui desbravadora. É, quando cresci, né, já era na minha fase já de jovem para adulta, fui diretora de jovens, fui diretora de escola sabatina, diretora de música. Durante alguns anos É, eu participei de um grupo musical. A gente viajava bastante para cantar em outras igrejas, né? E trabalhei com que as legal, crianças. Já fiz de tudo um pouco muita dentro. coisa. Que bacana, gosta de música também, né, Thaís? Você canta. Que benção, minha irmã, glória a Deus. A gente, quando nasce na Adventista, oi? Hoje em dia não mais, mas já cantei bastante. Aí escondidos, hein? Se Deus já te deu, já já você vai estar adorando o Senhor de novo. Só aguarde. Amada, a gente que nasceu na igreja adventista, a gente aprende muito desde cedo, né, a ter responsabilidades, a pegar cargos, né? Ali nos desbravadores, desde criança, a gente já vai galgando ali os degraus, já ganhando aqueles brochinhos, né? A gente tem aquela responsabilidade. E depois, eu já fui também diretora de música muito nova, minha igreja era pequenininha, precisava, e a gente já começa a trabalhar cedo, né, minha amada? E é muita coisa para fazer. É Muita. sempre assim. Somente no sábado. É, principalmente no sábado. Sábado é o dia que a gente mais trabalha. A gente comenta muito isso aqui, todos os relatos, que o sábado não dá tempo nem de respirar, né? Começa É. de manhã e vai até de noite. E é terrível, né, minha irmã? Muitos dos irmãos não têm um esposo na Adventista, ou
os maridos não têm as suas esposas e ficam em casa o dia inteiro no sábado, sem entender que igreja doida é essa, que a pessoa sai cedo e só volta de noite. E tem muitos conflitos, né? A gente recebe muitas histórias aqui. E graças a Deus somos libertos, né, minha irmã? Você desde berço e eu também. Amada, como que foi o seu despertar? Como foi que Jesus fez com você? Como foi que ele te chamou para a maravilhosa graça? Então, como, né, já foi dito, eu nasci na igreja, então eu cresci acreditando que eu era o povo remanescente, que eu pertencia à igreja certa. Mas conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai começando a caminhar com as próprias pernas, muitas coisas sempre me incomodavam ali, até na época de cargos, né, participando de comissões, reuniões, eu não concordava com muita coisa. Eu sempre fui muito questionadora, assim, ao entender deles até um certo problema, porque a gente não pode questionar o que a gente não concorda, né? E aquilo sempre me incomodou, mas até então, bom, eu tô no povo, eu tô no caminho certo, é a igreja certa, então eu não posso sair daqui, senão eu não vou para o céu. E, e isso vai aumentando, conforme a gente vai crescendo, vai envelhecendo, as coisas vão tomando uma proporção de incômodo, e eu não me conformava que como que eu pertencia a um povo certo que tinham aquelas atitudes. Era incongruente, por exemplo, como que o remanescente vai agir assim no céu? E eu comecei a desgostar de frequentar os cultos, né? Comecei a falar, poxa, eu vou estudar mais na minha casa, porque eu vou para a igreja, eu volto, eu acho que eu estou pecando, porque a gente volta com uma sensação muito horrível. Eu falei, poxa, se eu estou indo para a igreja, até então, na minha cabeça, para me alimentar, não é certo eu voltar com alguns sentimentos. E eu comecei Sim. desde então, para Deus me dar sabedoria, para Deus me. Até então eu era a pior das pecadoras, porque a gente também aprende que a igreja, parede, é a menina dos olhos de Deus. Não. Deus. E eu estava cometendo um pecado assim, eu não me achava digna. Porque como que eu estou começando a desgostar de uma instituição que é a verdadeira, ela está me fazendo mal. Então eu comecei a achar que eu estava sob a influência do mal. Falei, poxa, Sim. eu tô errada aqui. Eu sou a pior das piores. E eu comecei a orar. Como na pandemia a gente criou esse hábito de culto online, não ir presencialmente, eu acho que isso ajudou muita gente a despertar, porque eu comecei a ver cultos em casa e estudar mais em casa. E quando começou a voltar, eu falei, poxa, eu não vou mais. Fui algumas vezes e eu continuava vendo coisas que eu achava que não era certo. Foi quando eu tomei a decisão de não frequentar mais. Até ia para levar meu filho na escola sabatina, porque na minha cabeça, se eu parasse de ir, meu filho ia se perder. Era só uma. Uhum. E por conta do Desbravadores, escola adventista, e eu fiquei nessa, né? Levava ele para a escolinha sabatina, vim embora, não participava mais dos cultos, porque começou a me causar uma. Eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem, alguma coisa me incomodava. E eu falava, Senhor, não pode estar acontecendo isso comigo. E eu comecei a clamar. Falei, poxa, já então que eu não vou frequentar os cultos, eu não quero me afastar de ti, Senhor. Eu quero achar um grupo de estudos, um pequeno grupo, ou um grupo online, que não seja só eu me alimentar, mas que seja uma reunião online onde eu possa trocar experiências com irmãos, mas dentro da fé adventista, porque até então era irrefutável para mim sair dessa doutrina, porque era o povo Sim. remanescente, né? Não tinha como. Eu falei, eu não posso fazer isso. E aí começaram Uhum. os até familiares
não aqui dentro da minha casa, porque só mora eu e meu filho, mas assim, incomodar alguns familiares, né? A minha mãe, no caso, ela pegava muito no meu pé falando que eu estava cometendo um pecado muito grande de não estar frequentando o culto, mas daí eu já estava lendo mais a Bíblia por mim, e eu falava, mãe, a igreja é onde eu estiver buscando a Deus. Eu sou a igreja. A igreja, sou eu estou adorando a Deus. Eu não preciso de uma parede específica para estar adorando a Deus. E ela, você está errada, seu filho, enfim. E eu com a minha convicção, orando e estudando. Foi então que eu pensei assim, poxa, já que eu estou estudando a Bíblia, e mesmo sendo adventista desde berço, eu tinha lido muito pouco sobre a Ellen White. Não tinha lido muitos livros. Minha vida se resumia a ter lido O Grande Conflito, Caminho a Cristo, eu acho que alguma coisinha, Meditações. E eu, poxa, então eu vou cair de cabeça nos estudos da Ellen White, porque é a serva do Senhor. Eu não tinha lido livros, mas ela era serva do Senhor, a luz menor, e sem ela nada feito com a Bíblia. E eu baixei um aplicativo, já que eu não tinha todos os livros, eu baixei um aplicativo onde tem todas as obras, todas as meditações, e eu comecei dia e noite, qualquer pedacinho que eu tinha, eu estava ali lendo. E lia vários livros ao mesmo tempo, e nesse período de muita oração, eu achei alguns grupos de estudo, lives ao vivo, de cultos online, né, que a gente entrava em links, mas eles eram, assim, só estudos sobre Ellen White. E eu lendo e orando. E eu comecei a me incomodar com o que eu comecei a presenciar nesses grupos de estudos, né? Comecei a entrar em conflitos também, porque eu falei, não, realmente eu sou um problema, porque eu causava problema na igreja e agora eu estou causando problema aqui, porque eu comecei a questionar alguns posicionamentos julgadores, porque quem é muito fanático em Ellen White não tem como ser seguidor de Ellen White e não ser um julgador. A pessoa, ela vai julgar. E para eles era um pecado capital o café. Eles só falavam em café. Não falava de outras coisas, não falava, irmãos, vamos combater a pornografia. Não, é o café. Se você beleza, Deus vai te mudar, mas o café não. Café não. E eles batiam muito na tecla que Ellen White era mais importante que a Bíblia. E eu quase expulsa, porque eu falei, ó, você vai me desculpar, mas para mim isso já chega a ser uma coisa demoníaca. Isso sim é demoníaco. Porque você falar que os livros da Ellen White é mais importante que a Bíblia, para mim isso é demoníaco. Porque para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Ellen White é uma escritora. É a serva do Senhor? Tudo bem, ela é uma serva do Senhor, ela é inspirada, mas ela não pode substituir a Bíblia. E eu comecei a orar. E antes disso, até, né, no meu período que eu até esqueci de mencionar, no meu período de despertamento da igreja, uma das coisas que mais me incomodava e que eu chorava de remorso era todo mês no meu pagamento na hora do dízimo, né? Eu dava, assim, mas que nem aqueles desenhos, como se fosse seguro envelope, já era por Pix, mas eu não me conformava e eu dava de muito mau grado, assim, por já ter presenciado algumas coisas, né, assim, relacionadas à parte financeira, e eu falava, Senhor, me perdoa, me transforma, porque para mim o dízimo, se você não desse, eu estava roubando ao Senhor. Eu ia ser tremendamente castigada, por exemplo, ia cair um raio aqui na minha casa, ia matar eu, ou meu filho, ou eu ia pegar um câncer, ou meu carro ia capotar se eu não fosse dizimista. Exatamente. Então, às vezes, eu deixava de pagar uma conta para não deixar de pagar, pagar, né? Não é devolver.
Porque para eles é devolver, Pagar. mas exige, então é pagar. Eu estou pagando para poder pertencer. Porque se você não paga, se você não é dizimista, você não pode ir lá na frente, você é olhada de olho torto. Se o amigo do tesoureiro contou, aquela pessoa também vai te olhar de olho torto. E se seu dízimo é pouquinho, porque se seu salário, se você, eu pertencer a uma igreja aqui, não vou citar a região, mas é um poder aquisitivo muito grande. Então, eu era um girininho ali perto daqueles tubarões. Então, ser eliminada por isso, porque seu dízimo não faz cociquinha nos cofres, né? E eu chorava muito, Senhor, me perdoa, eu me sinto um Caim aqui, porque meu dízimo eu estou dando, né? E pelo amor, me transforma. Contra a vontade, né? Isso, até de tanto eu orar, e tudo assim, nesse período que eu fui orando, ia acontecendo, ia Deus ia esclarecendo. E eu falava, comentava com algum, né, no caso, minha mãe, que aconteceu isso, e, né, não, estava errada. E, e eu, então, li alguns textos, comecei a ver na Bíblia, junto com uma apostila que eu ganhei na época, provando o verdadeiro significado do dízimo, que dízimo não era dinheiro, que o intuito que ele era usado estava totalmente distorcido, e aquilo foi abrindo minha mente. E como eu vi que tudo que, alguma dúvida que eu tinha, Deus ia me mostrando conforme eu orava, e eu falava, Senhor, eu não sou digna, mas eu estou recebendo tanta resposta que eu nem sei dizer. E aquilo foi me incentivando a ler mais, a estudar mais, e eu comecei a orar. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, desse grupo de estudos da Ellen White, eu lendo muito, eu comecei a achar muita divergência dentro dos próprios livros dela. Uhum. O ponto crucial do meu despertamento foi Ellen White, foi cair de cabeça na Ellen White, porque eu comecei a ver que não estava de acordo com a Bíblia e que tinha contradições, né? Tradições terríveis com a Bíblia. Sim, e eu comecei a orar a respeito disso. E toda vez que eu Entendi. orava disso, me vinha na cabeça que o grande engano poderia ser a Ellen White. E eu falei, não, ai meu Deus, não pode ser, não pode ser. E eu comecei a orar. Aí veio a aplicação que eu faço, porque algumas pessoas hoje em dia me perguntam, você não é mais adventista? Alguns adventistas, outros não, por que que eu não professo mais, que eu falo que eu não sou mais adventista? E eu falo e algumas pessoas que já me perguntaram sobre Ellen White, mas por que se lá tem palavras lindas? Eu falei, olha, para mim ela é o grande engano, por quê? Porque um engano ele é igual a uma réplica. A imitação é muito chula, né? A imitação é ali, você pega, você vê que é uma imitação, de longe você já vê. Agora, a réplica precisa de pessoas especialistas naquele assunto para dizer que aquilo é uma imitação. E eu costumo usar essa imitação para Ellen White. É uma coisa tão linda, tão emaranhada com a Bíblia, tão ali passada, que você acaba achando que aquilo está na Bíblia, que você está acreditando. Exatamente. E no caso, não é. E só lendo a Bíblia, pedindo a direção do Espírito Santo, que a gente vai entender que aquilo não está de acordo. Ou é Paulo, ou é Ellen White. Não tem como dizer que acredita nos dois. Eu te digo mais, ou Ellen White ou Cristo. Se você aceitar Cristo de verdade, for ler a palavra que o Senhor mandou você ler, que deixou ali para você examinar, você vai ter um encontro com Jesus e vai querer sair de perto da Ellen White e da casa dela. Porque se você está só dentro da igreja adventista e fala assim, mas eu nem acredito na Ellen White, aqui tá de boa, tá tudo bem. Não, você é inquilino da Ellen White, você dá dízimo para a instituição que ela, mesmo morta, ainda manda na igreja. Você acredita nas visões que ela teve, você não toma café porque ela mandou não tomar, porque não está na Bíblia. Então você é obediente às doutrinas que ela criou e fundou. A gente estava conversando, eu e Thaís, antes, ela estava dizendo para mim que como é difícil a gente se libertar
observância obrigatória do sábado. Porque isso está na nossa cabecinha, gente, desde bebê, desde 3, 4 aninhos, ali na escolinha do rol do berço, da lição da escola sabatina, o sábado é o selo de Deus. O primeiro emprego que a gente tem, a gente fala, tem que dizimar, tem que ser dizimista, tem que ser dizimista, porque senão eu não vou ter salvação. E se você que está passando aqui pelo canal nunca foi adventista, não sabia dessas coisas, nós estamos aqui veteranas, nascemos na Igreja Adventista, estamos aqui testemunhando que ainda hoje, em vários canais, que eu deixo sempre aqui o link para que possamos, o Gleice, o CACP, vários canais, estão com vídeos para você ver pastores da Igreja Adventista agora, da atualidade, dizendo que se você não dizimar, você não vai para o céu. Assim eu e Thaís crescemos. E ainda com medo de um decreto dominical que o Papa vai fazer aí, qualquer hora dessa, e do juízo investigativo que meu nome poderia estar sendo passado. Essa é a pressão da Igreja Adventista. Não tem nada da beleza do Rodrigo Silva, arqueólogo, aquele encantamento tão bonitinho. Aquilo ali não é a realidade, não. Se você se batizar, fizer um cursinho e batizar-se na Adventista, você vai entender o peso e o fardo que eu e Thaís carregamos por décadas, até conhecermos Jesus de verdade, né, Thaís? Jesus é tão simples, né, minha amada? A gente estava conversando. É tudo tão simples e complicado na nossa cabecinha. Tantos anos, não é verdade? Né, fazendo um link, né, que você citou os canais, quando eu comecei a orar e comecei a ver essas contradições, começou a aparecer de sugestão para mim o canal do Para Que Possamos. Aí eu até tentei colocar, falei, não, isso aí é coisa né, coisa do inimigo. E eu deletava e aparecia para mim, eu deletava e aparecia para mim. Quando eu tive várias vezes essa impressão nas orações de que ela era um grande engano e aquelas meditações e aqueles livros que eu estava lendo, eu vendo as contradições e não tinha muito a ver com o que a Bíblia explica, né? O Evangelho de Jesus tão simples ali e ao mesmo tempo aquela aquela campanha de alguns canais adventistas de você não ver The Chosen, e eu vendo que aquele The Chosen era um Jesus tão leve, falei, realmente esse The Chosen. Deletei o aplicativo, eu falei, realmente, Jesus não pode ser tão assim. E aí teve um dia nesse dia que eu tive essa discussão a respeito, não, a Bíblia é mais importante, a Ellen White sobrepõe a Bíblia. Falei, eu vou ver se Para Que Possamos aí, porque... E sentei e comecei a ver, aí já no vídeo que eu assisti, eu fiquei, assim, abismada, porque era tudo comprovado. Eu falei, não tem como isso ser um achismo, ou ser... Porque, assim, eu falava assim, você é mais um adventista revoltado que está fazendo vídeo para cancelar a igreja. Eu falei, no mínimo, esse Rodrigo Custódio aí é um adventista revoltado, é um ex-adventista revoltado, meu Deus do céu. Mas aí eu comecei a ver e vi que tinha muita coerência, tudo documentado. Eu falei, nossa. Aí através dele a gente. Tudo com PDF, tudo documentado, com originais, com documentos até originais da época. Tem até cartas de Tiago Aires escrito à mão, tudo muito bem. O Rodrigo Soja é um publicitário, então ele fez um trabalho com excelência, com publicidade de excelência, e não resta dúvida. E se você tiver dúvida, tem PDF, ele fornece também. Exato. E aí, através do canal dele, ele tinha bastante testemunhos, e eu comecei a ver um testemunho. Lembra que ele fez uma série de vários testemunhos? E eu, nossa, eles pensam igual a mim, realmente. Aí eu conheci o canal do Remanescentes, vi que tinha o grupo do WhatsApp, na hora eu entrei, o pessoal já me chamou, e no grupo Remanescente, daí eu comecei a ver os vídeos do Remanescente, aí encontrei o seu canal e vi que eram os relatos, e vi que as pessoas estavam num processo mais adiantado, mas que já tinham passado o que eu tinha passado. E a gente porque esse processo de descoberta é um processo, a gente conta aqui, porque eu vi que era errado e eu vi que agora é simples, mas é um processo doloroso, né? Conforme a gente descobrindo, parece que está descobrindo uma traição de um casamento de, no meu caso, 40 e poucos anos.
né? Um casamento de uma vida. E eu comecei assim, sentir aquela dor como se eu tivesse de luto. Eu ia trabalhar Sim, chorando, aí estava assim normal, aí começava a chorar do nada, que eu falava, como que eu tô passando por isso, né? E é importante também ressaltar que nesse processo de despertamento, quando a gente está num auge de Ellen White e de envolto nessas doutrinas erradas, o adventista, ele vive uma pressão psicológica, chega a ser até um processo depressivo, você sim, saber que nunca vai chegar num estado de santidade que eles exigem. Você exatamente. é santa, porque se você vai ter um dia que você vai chegar num processo de santidade, e aquilo também contribuiu para o meu despertamento, que eu falei, poxa, todos esses pastores aí, até uns já bem idosos, pregam até hoje, porque se eles são pastores, por que eles nunca chegaram na santidade ainda? E quem sou eu? Porque eu comecei a andar cabisbaixa. Primeiro porque eu tenho, né, além do meu ateliê, eu tenho uma outra profissão, né, e lá a gente toma um café, às vezes já trabalhei muitos anos no período noturno, e eu me achava, Senhor, os anjos estão. Eu pensava que quando eu pegasse num copo de café, os anjos saíam de perto de mim. E a gente Sim, vai. Então, isso não é saudável, porque não é saudável. o evangelho, você seguir a Cristo, nós nada mais somos do que a continuação dos discípulos que ele fez quando ele esteve aqui. Então, para quem é Exato. chosen, nós somos os discípulos dos discípulos dos discípulos. Então, nós Glória a Deus, os escolhidos. temos que resgatar o que eles praticavam e não a interferência de mil e uma religiões farisaicas que impuseram Uhum. normas e caprichos e fazendo a gente Uhum. fardo, porque eles ali vêm Exato. velho simples, Uhum. e é ali, e é isso que a gente tem que resgatar. Ser Exatamente. Olha, já que a gente tocou nesse assunto, Thaís, já que a gente tocou nesse assunto do The Chosen, eu vou deixar um link aqui também para o pessoal descobrir. Quem ainda não assistiu The Chosen, gente, eu e minha família assistimos muito, desde quando saiu a primeira sessão, todos os episódios eu já vi, revi, chorei, me emocionei, chorei de novo. Eu não perco nenhum episódio. Já estamos acho que oitava. Ai, gente, eu não sei, quarta temporada, eu acho, né? botando Quarta temporada. 6, porque não parou, né? Aí eu tô esperando É, lançar, nem sei mais. agora, só o ano que vem a quinta temporada. É maravilhoso. Vou deixar o link aqui para que vocês, se vocês passarem por aqui, ficarem curiosos, assistam, porque vocês vão conhecer o Evangelho de Jesus puro e simples. Vocês vão ver um Jesus comum, como ele era amável, como ele amava os pecadores, como ele queria sempre ajudar, curar, levantar e trazer alegria, não fardo, jugo, nenhum peso para ninguém. Ele queria trazer o amor. E ele amava pessoas simples, pecadores como eu e você. E lá, nessa série, eles retratam muito bem claro, como que os fariseus e a religião e a guarda do sábado, do Shabat, né? Como isso incomodava eles, né? Os fariseus ficavam tão incomodados com Jesus. A série é incrível, a Thaís está fazendo uma excelente referência. Vou deixar aqui também o link para vocês. Se tem alguém que não assistiu ainda, e se você é adventista e ficou com preconceito, se o pastor falou que é coisa do inimigo, porque adventista não assiste The Chosen. Muitos irmãos que passam por aqui não assistem porque o pastor falou que era pecado. Não é. Assista que você vai ser abençoado, você e sua família, viu, meus queridos? A gente, por experiência própria, né, Thaís, podemos fazer essa propaganda. E Thaís, uma coisa que você falou muito importante é a respeito do jugo pesado, fardo pesado que eles impõem sobre a nossa cabeça. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ô Lília, por que você ficou 37 anos lá? Você não é uma pessoa assim, totalmente, né, burra, sem raciocínio, você tem leitura, você é alfabetizada.
como que fica enganado tanto tempo? É o jugo, é o fardo pesado, é o medo de perder a salvação. Se eu não guardasse um sábado, eu falava, meu Deus, se eu perder a salvação? E minhas filhas? A convivência, o seu ciclo de amizade é só adventista. Você só fala de sábado, de decreto, de juízo, você só fica com a mente cauterizada e fechada naquela doutrina da Ellen White. E você tem um medo de perder a salvação todos os dias. E você fala assim, eu tenho que me manter firme para mim colocar as minhas filhas, né? Deixar as minhas filhas ali tementes ao Senhor, para que elas não desviem da igreja, para que o decreto dominical vai sair e a gente vai fugir, só a igreja adventista vai ser salva. Tem pessoas que são novas no canal, Thaís, e que vão assistir esse vídeo, que falam assim, meu Deus, essas duas mulheres não tomavam café, ficavam se sentindo culpadas. Isso é muito importante a gente falar. Porque a Thaís, gente, é formada, tem uma profissão linda, é uma mulher, assim, muito bem sucedida, ainda tem o ateliê dela, que é maravilhoso. É uma mulher preparada da vida, só que a religiosidade foi impregnada na nossa mente desde pequenininho. E eu e Thaís, mesmo tendo sabedoria que o Senhor nos deu, a gente sim chorava de peso na consciência por tomar um café se a gente tomasse. Eu já chorei por tomar uma Coca-Cola, com medo do que o Senhor ia fazer, de que Jesus ia fazer comigo, por eu estar transgredindo a doutrina da Ellen White. É tudo muito pesado. Quem assiste a TV Novo Tempo acha que é tudo tão bonitinho, tão leve. Se você for obedecer as doutrinas, você Perfeito. vai entender. Tudo parece perfeito, né, Thaís? E se você for entender a doutrina depois que você se batizar, aí já é tarde demais. Aí chega aqui no canal as famílias destruídas. Eu estou orando essa semana por tantos casamentos que estão assim à beirinha de acabar. Porque ou o marido está fanático na Ellen White, já quer largar tudo, não deixa nem as crianças comerem queijo, nem carne, nem mais nada. E a mulher está oprimida, já foi liberta, mas não pode fazer nada. Ou o casamento está prestes a acabar porque o ancião já está visitando a casa ali e está falando assim, ó, essa sua mulher é julgo desigual. Se ela não aceita o sábado, o selo de Deus, ela não é salva, tá? Ela está atrapalhando esse casamento, ela é julgo desigual. Thaís, eu estou falando de experiência própria. Tem 3 anos e 7 meses que eu ouço histórias todos os dias. Então, nós estamos aqui contando relato de vida, gente, nessa entrevista com a Thaís, para que você fique conscientizado que o assunto é muito sério. E o que a mídia mostra não é a verdade sobre o adventismo e sobre as seitas. De uma forma geral, a religião mata a gente por dentro. Não é verdade? Jesus veio para nos salvar. E Lília, isso, e complementando, que eu creio que muitos estão passando por isso, ou os libertos já passaram, é que esse jeito farisaico de ser, nós, sem perceber, somos dentro da nossa casa. Porque eu fui assim com meu filho. Eu Ah, eu cheguei também fui. nesse período que eu me atirei de cabeça nos livros da Ellen White, antes de eu começar a entender, a ver que aquilo ali não estava coisa, o link não estava linkando e não estava Aham, percebendo que estava dando mais importância para aquilo do que para a própria Bíblia, porque daí você está lendo o livro, tem várias citações, falava assim, para que eu vou ler a Bíblia se aqui já está citando Pedro, Tessalonicenses e assim, 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 e realmente você vai caindo nesse engano e a gente se vê sendo farisaico dentro da nossa casa. Já não chega de não deixar um filho jogar uma bola no sábado. Aqui, às vezes meu filho, né, pequeno, hoje ele tem 13 anos, mas ele era menor, ele falava, mãe, ai, eu tô tão feliz que tá o nota. Hoje não é dia de falar disso. Sabe, a pergunta aham. atingir até assuntos que o coitadinho, criança, vê uma criança chorando porque foi na casa de um parente e comeu sem querer um pedaço de presunto. E Sim, isso eu lembro, isso eu chorei muito também de imaginar como eu reprimi o meu filho. E a gente pratica esse farisaísmo. A gente citou aqui as reuniões, o dia do sábado é o dia que você mais trabalha, mas é para a obra do Senhor. Não, mas ali, do pastor até o cargo mais simples, o irmãozinho que abre e fecha a igreja,
ele deixa a família para ficar o dia inteiro na igreja. Ele deixou de ter um tempo de qualidade. Claro, Deus é mais importante que a família. Deus, a gente não pode colocar um filho, um esposo ou uma esposa acima de Deus, mas as atividades de igreja não podem sobrepor ao seu tempo com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. Tem viagens que o pessoal tem que fazer para capacitação, para isso e aquilo, que você deixa. Eu já vi viagens, não minhas, mas eu tenho minha família, tenho familiares, muitos deles adventistas, e que pleno Dia das Mães tinha que cedinho sair, pegar o ônibus e viajar. E eu achava aquilo um absurdo. A treinamento da igreja. Então, assim, a religião, não estou generando, mas assim, Não, eles fazem você ter uma máscara de santidade que não existe. E tá tudo. exatamente. Eu fui lá na igreja no culto de sábado, tô ok com Deus. Mesmo que no almoço, ai meu Deus, aconteceu É um alguma coisa. filtro, pode continuar. Apareceu um filtro aí, mas pode continuar. Meu É a celular, luz do Espírito mexer Santo. a mão, eu vou pôr para baixo, porque meu celular faz o sinal, ele diz, é É o brilho do Espírito Santo. Continua, amado. Vamos dando glória. assim, a pessoa acha que, eu fui no culto no sábado de manhã, então eu tô quite com Deus, mesmo que no almoço a gente esteja falando mal do irmãozinho que pregou, quantas vezes ele falou né, quantas vezes ele falou tá bom, e tudo bem. Ah, Eu vivi muito, exato. eu achava aquilo um absurdo, tipo, várias pessoas da igreja almoçando na casa de alguém, e todo mundo falando mal de todo mundo. Eu falei, gente, isso é o povo remanescente? O você chegar Pois numa a pessoa não falar um bom dia, um boa tarde, é essas pessoas que vão ser meus vizinhos no céu, né? Na nova terra, foi. morar no céu, na terra. Então, né, tudo Tudo uma incoerência só, tudo contraditório demais, né? Para uma igreja que se diz a menina dos olhos de Deus, né? A gente estava comentando aqui que a gente cresceu se achando as meninas dos olhos de Deus, porque a gente era da única igreja verdadeira. Eu e Thaís estávamos conversando um pouquinho antes e a gente estava dizendo como a gente foi orgulhosa. O adventista geralmente é arrogante, porque eu fui arrogante. Então, eu estou falando de mim, não de você. Eu fui arrogante a ponto de achar que eu podia dar um curso bíblico lá no Adventista, e eu levei muitas pessoas para o batismo. E eu achava que as outras igrejas eram tudo, fraquinho de Bíblia, não sabia de nada. Tudo parte da Grande Babilônia, e eu, da igreja remanescente, só sabia um punhadinho de versículos bíblicos. Já fiz vídeos aqui, os meus versículos favoritos. Eu só usava os mesmos, Thaís. E aí eu vejo os irmãos aqui, às vezes, que vêm criticar o vídeo, vêm ficar nervoso, né? Falar alguma coisa com a gente, eles usam os mesmos textos é, que eu usava para defender a igreja. É um decoreba. Uma lista aí de 10, 15 textos que a gente usa, que irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Lá a gente pensa que mandamentos de Deus são só os 10 mandamentos. Que vergonha, gente. Como a gente era analfabeto de Bíblia. Na tudo. Adventista, a gente nunca ouviu falar sobre alianças. Na Adventista, a gente não entende nada do Novo Testamento. Sobre isso, fala, não, isso aí, nova aliança, é esse povo da nova aliança. Sempre, não acredita nesse povo na nova aliança. Nós somos o Israel moderno. Eu costumo dizer hoje fora que os adventistas, como você tem um canal e é sempre o pessoal entra para refutar, para dizer, o adventista, como eu também já fui assim, eu já entrei em vários vídeos, quantos anos eu entrava em vídeo para ir lá, você isso. Eles têm opções, vê que todo mundo usa a mesma frase, a mesma resposta, são as mesmas, os doutrininhos, os soldadinhos, né? Os soldadinhos de Ellen White, Sim, sempre as mesmas respostas. E quando você desperta, não vou dizer quando você sai do Adventismo, quando você desperta e vê que você estava no lugar errado, um adventista, sendo um familiar ou não,
um amigo, qualquer pessoa, fala assim, mas você está firme nos pés de Jesus? Porque não importa se você vai na religião A, B ou C. Se você está firme aos pés de Jesus, você é o povo dele. Mas o adventista não pergunta isso. Ó, eu não tô mais indo na igreja, não sou mais, não estou mais frequentando. Ele não pergunta, mas você está firme aos pés de Jesus? Não. Qual a primeira pergunta que o adventista faz? Mas e o sábado? Exatamente. O sábado para o adventista é mais importante que o sacrifício de Jesus na cruz. Exatamente. Para eles é o sábado. Mas eu não ouvi isso de uma ou duas. Eu já cheguei ao ponto de me chamarem no meu privado nas minhas redes sociais e as pessoas a pessoa, no caso, me perguntou. Eu percebi pelas suas falas e pela sua vestimenta que eu digo, né, gente? Eu sou muito. Tenho um vestimento muito com pudor, mas assim, que a pessoa me viu com esmalte, pode ser que me viu com brinco, aí fala, nossa, saiu da igreja, porque também isso é uma coisa, eu não vou entrar no... Aberrativo. E para você ver como eu era antes muito assim, questionadora, eu sempre fui polêmica, uma vez estava de brinco e um irmão lá da igreja me viu. Ele falou, você tem noção que você está de brinco? E que você não vai mais poder ter o cargo? Eu falei, sim, tenho. Jesus viu, então se o senhor viu, para mim não importa. Eu falei, ó, eu falei isso para ele e várias pessoas. Falei, ó, se chegar na filinha ali do céu e Jesus na porta falar, minha filha, mas o brinco, eu falo assim, eu vou te dar na nuvem, acabou meu problema. A língua, a fofoca, o julgamento, isso não dá para tirar lá na nuvem e jogar fora, porque faz parte do nosso caráter. Então, eu prefiro moldar o meu caráter e não. Então, assim, a gente até desconfia de algumas coisas durante uma vida, mas a gente faz vista grossa, como eles dizem. Não importa se todo mundo aqui é pecador, olhe só para Jesus. E não é assim. Eles Não estão é. ensinando, mas olhe para Jesus. E não pode ser assim. Você tem que estar num É lugar onde estão ensinando sobre Jesus e não sobre Ellen White, né? é Porque verdade. E tá, né? aham. Thaís, a gente está com um probleminha, gente, irmãos que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo. Eu e Thaís estamos com um delay bastante grande entre eu e ela. Então, quando a gente fala, a gente se atropela sem perceber, porque quando eu falo, demora a chegar lá para ela. Então, os irmãos vão perdoando aí os pequenos atropelos, porque o delay às vezes está travando a tela, mas no final vai dar tudo certo em nome de Jesus. Estamos aqui firmes e vamos continuar. Amada, deixa eu te comentar uma coisa com você. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que falar do adventismo? Você fica perseguindo o adventismo, não sei o quê. Gente, eu e Thaís somos de berço, adventista de berço. Então, nós não estamos aqui porque a gente odeia titia, vovó, vovôs, primas todas, as reuniões de família que a gente fazia desde pequenininho lá, a gente não odeia tudo isso, nem pessoas, não. Eu posso falar por mim. Se eu tivesse na Adventista até hoje, se eu não tivesse tido um encontro com Jesus Cristo, Jesus não tivesse aberto as minhas vistas, os meus olhos espirituais, que ele tudo cumpriu, aquilo que eu tento por tantos anos tentei cumprir, era impossível para mim. Jesus veio, cumpriu por mim. O escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz. Quando eu entendi isso, eu saí do Adventismo. Tem 13 anos, graças a Deus. Nós estamos aqui contando nossa história para que, através de nosso relato, você também seja despertado. Não é que a gente está te criticando, porque se eu tivesse aí do outro lado, eu ia estar sendo igual você, digitando os comentários e criticando quem falasse que é adventista, porque eu era fanática na Ellen White, fanática pela igreja. Eu estava aí do outro lado, eu te entendo. Eu e Thaís estamos aqui com toda a nossa família, né, amado? Com a mamãe, ela tem a Thaís tem a mãe perto dela, tem uma convivência muito boa com a mãe, é adventista ainda a mãe dela. Então, assim, a nossa família acaba achando que a gente saiu da igreja verdadeira. A gente vive conflitos muito fortes, mas quando a gente tem um encontro com a palavra do Senhor e que Jesus nos liberta, é impossível voltar para trás.
Jesus é muito maravilhoso e ele já tudo pagou e cumpriu por nós. Nós descobrimos essa verdade, estamos aqui somente para te contar que Jesus já fez tudo por nós. Não é por perseguição ao adventista, é a doutrina do adventismo, que é uma religião pesada demais e que não está na Bíblia. Assim, fazendo um link, assim quando a pessoa ela é incrédula e ela descobre sobre Jesus, ela aprende a ler a Bíblia, aprende sobre Jesus, ela quer contar para todo mundo as maravilhas que Deus tem feito na vida dela. Até vai um ex-alcoólatra, um ex-usuário de drogas ou qualquer outro problema, ele, quando ele é liberto, que ele se internou, se tratou, e nesse meio ele descobriu Jesus e viu que Jesus o aceitaria e o curaria, ele quer contar aquilo para todo mundo. Então, quando a gente descobre verdades na palavra de Deus, que a gente via que estava ali obscura, porque a gente lia a Bíblia com uma venda nos olhos, a gente quer falar sobre isso, não é que a gente quer ser chato ou quer ir contra, né? Às vezes eu falo, ai meu Deus, eu acho que eu tenho que respeitar, cada um tem seu tempo, mas a gente quer, a gente se sente incomodado porque a gente vê, quer que todo mundo descubra o que a gente descobriu, quer que todo mundo Glória a liberte Deus. parte, né? Às vezes está vendo que a pessoa está praticando o que a gente praticava em casa. Eu cheguei num ponto, eu era vegetariana, ainda sou, mas por conta, eu também sou um pouco defensora dos animais e o vegetarianismo me faz bem. Eu, por mim, eu saía Uhum. duas cachorrinhas que estão aqui deitadinhas aqui na minha frente, eu peguei elas na rua. Por mim, eu saí, se eu tivesse morasse num sítio ou num lugar grande, eu ia sair por aí resgatando todos. Eu, quando eu vou comprar um produto, eu leio o rótulo para ver se é testado em animais. Eu sou defensora da causa animal. Então, eu decidi continuar no vegetarianismo porque eu gosto dessa parte de defender os animais. Mas meu filho come carne e eu faço carne para ele. Esses dias a moça Uhum. no açougue, eu estava na fila, eu não sei o que, que eu perguntei para ela, ela ficou me olhando assim, eu falei assim, é que eu sou vegetariana e faz muitos anos que eu não como carne, então eu não... Aí ela falou, você é vegetariana e está comprando carne? Eu falei, sim, eu falei, não tem problema, meu filho gosta de carne, eu não vou proibi-lo de comer carne porque eu não como carne, eu como ovos, eu só não como carne, mas outras, eu como ovo, né, em tese, leite eu não, mas tomo os derivados. E Uhum. Por então, uma assim, opção sua, né? Não e pelo regime alimentar da doutrina da Adventista mais. não. Mas eu cheguei num ponto também de falar assim, ó, aproveita que a partir de mês que vem eu não vou mais comprar carne, nós não vamos mais consumir manteiga, nem Danone, nada. Nós só vamos nos alimentar de coisas naturais, porque a gente tem que se acostumar com o cardápio lá do Éden, porque Jesus vivia num pânico. Eu já estava vendo casa no interior, mas não é interior normal. Interior, tipo, que não tinha shopping. Eu ia me enfiar no meio do mato. E eu falar, e eu e ele vivia num pânico, coitadinho, qualquer notícia que via me ligava chorando, mãe, você viu tal coisa, Jesus está voltando, e era um, Uhum. né? E eu acho que muita gente passou por isso, ou passa, né? Aham, exatamente. Deu uma travadinha aqui, mas eu queria te dizer assim: fala para nós, manda um beijo aí para o seu filho, fala a idade dele. Eu já sei a história que ele é uma bênção, é um menino que gosta de estudar a palavra do Senhor, é um servo do Senhor, temente a Deus. Manda um beijo para ele, fala aí para gente. Mandar um beijo pro meu filho, Marcos, ele tem 13 anos, é uma bênção. Como toda criança, como todo adolescente, né, tem esse processo de transição da adolescência, mas ele é uma bênção. Gosta de ler a Glória a Bíblia. Deus. Quando eu entrei, né, nesses estudos, e ele saiu de férias, tinha ido ficar um tempo na casa dos familiares do pai dele, e quando ele voltou,
ele falou, mãe, que pé que tal para que possamos? Porque ele saiu de férias no final do ano, eu começando, né? E eu falei, filho, e sentei, conversei, falei, nossa vida vai mudar assim, assim, nós vamos estudar. E todos os dias a gente ora junto antes de dormir. Se é meu dia de folga, a gente ora a hora que acorda, lê uma passagem. E a gente começou, ele lê Hebreus, ele lê Gálatas, e as dúvidas que ele Olha, chega, mas assim, ele também se decepcionou muito, apesar da pouca idade, né? Pelo fato de ter sido criado ali sobre rédeas, ele, nas primeiras semanas, ele olhava para mim assim, você via a tristeza, e ele falava, sim. eu fui enganado uma vida inteira, e eu falava, sua vida é longa. 13 anos só. Mas ele foi firme, né, Thaís? Ele é firme, já largou também os desbravadores, o que ele tinha de lá compromissos, né? Foi liberto por Jesus também. Eu não impus, né, assim, nada, porque eu acho que tudo tem no tempo, né? Assim como eu nunca impus, mesmo eu acreditando que eu só entraria no céu se eu não comesse carne, se eu largasse café e assim, eu nunca impus ele não comer carne, que eu acho isso um absurdo, né? No tempo dele, eu falava, filho, vai chegar um tempo que você. Eu acreditava assim, na hora certa ele vai deixar de comer carne, porque ele, quando era pequenininho, não comia legumes. Hoje em dia, ele senta, ele come todos os legumes possíveis e imagináveis. Ele adora salada, adora brócolis, todos os legumes. Graças a Deus. Esse ele ia Que virar. bom. E ele estuda, ele tem uma dúvida, e às vezes ele vê alguma coisa assim, ele é mãe. Ele ainda não descobriu sobre a nova aliança. Ele. Glória a Deus. Ô, Thaís, a gente, Então, né? nós, eu tenho certeza que a gente cria, né, nessa verdade, que a gente achava que era verdade. Eu já pedi perdão ao Senhor, eu já pedi perdão para alguns amigos que eu evangelizei para Adventista, tive essa oportunidade. Vai ter vai aparecer aqui nos relatos por esses dias aí que eu conheço desde criança e eu falei tanto do Adventismo para ele. Enfim, o Senhor Jesus, ele nos libertou, graças a Deus, trouxe o seu filho também, ele está liberto. Eu desejo assim que o Senhor continue abençoando muito o seu lar. E eu quero dar os parabéns aqui agora ao vivo neste vídeo, né? Porque eu já falei isso no áudio para você hoje. Porque assim, cada um de nós tem o seu processo. A gente passa por esse processo da descoberta. A primeira reação que a gente tem é de negação. Eu estou ficando doido, eu estou ficando doido, não é possível. E tem pessoas que ainda ficam nesse processo por muitos anos, sabe? Eu, por exemplo, eu fiquei só chorando mais de um ano. Eu ligava para o pastor da Assembleia de Deus que me orientou na Bíblia, né? E eu vinha com dois textos bíblicos para ele, uns negócios de Ellen White, e falava: escuta aqui, você está falando da Bíblia ou Ellen White? Thaís, minha mente já estava tão confusa que eu nem sabia o que eu estava falando, se era texto de Ellen White ou se era Bíblia. E Jesus foi me libertando, eu fiquei mais de um ano, tá? Em luto, um ano e meio. Eu e meu marido fomos orar, fomos muito para o monte e fizemos muito propósito com Deus para Jesus tirar aquela reta de adventismo de sábado. É muito difícil o processo. Você está de parabéns, porque você acabou de sair, tem poucos meses, né? A Thaís, ela veio descobrindo aos poucos, mas nós nos conhecemos somente agora, tem um mês mais ou menos, e ela já está aí assim, de pé, ouvindo a palavra do Senhor, estudando, e tem poucos meses que ela se ligou da igreja. Então, você está excelente, o Senhor Jesus tem aberto muito o seu entendimento, que Deus continue te dando essa sabedoria que vem do céu, que o Espírito Santo de Deus continue iluminando a sua mente, dando sabedoria para você criar o seu filho, para você trabalhar, que você é uma mulher que trabalha muito, eu admirei muito. Como você trabalha e se vira com tantas coisas, você é admirável. E que Deus Amém. continue te abençoando, minha irmã. E se você precisar da gente, a gente está sempre aqui. Estamos juntas também já no grupo do WhatsApp. E foi uma Sim, alegria assim, muito grande conhecer um pouquinho da sua história. Pode fazer sim. suas considerações finais, pode dizer que você tem vontade de falar. E assim a gente já encerra a sua participação aqui no canal com o coração cheio de gratidão. Muito obrigada, tá, Thaís? Deus te abençoe. A Lilian falou que só me conhece há um mês. Ela me conhece há um mês, mas eu conheço ela há muito tempo, porque eu já acompanho o canal
dela, e é o que eu falo, né? Assim, eu vou trabalhar ouvindo os vídeos, eu também não citei, mas os vídeos que me ajudaram muito, e eu tenho também aqui em PDF, são os vídeos do Descortinando Adventismo, do Gleison, e a gente Então, a voz da Lilian, para mim, é tão familiar, porque eu vou escutando, volto, a voz do Vale é tão familiar, do PC também é um canal que eu assisto muito. glória a E Deus. a gente, para mim, são pessoas do meu dia a dia, porque eu escuto todo dia, né? E, Que e, bem. e a minha, o que eu quero terminar aqui falando, que assim, não é um processo fácil. Assim, algumas vezes eu já falei isso para Lilian, dá a impressão, né, que não tá fácil, não é. É um processo doloroso, é um processo de muita oração, né? Vai ter dias que a gente vai estar mais forte, vai ter dias que a gente vai se sentir sem chão, mas nada é como compreender. Eu nunca tinha tido uma dimensão do quão grandioso é o Espírito Santo. Eu posso Glória a Deus. ele abrir os meus olhos, é o que eu mais clamo. Quando às vezes eu me sinto encurralada ou sinto que eu vou vacilar, eu falo assim: Senhor, Espírito Santo, abre meus olhos, eu preciso enxergar. E me ajude a Glória lembrar todos os milagres que o Senhor já fez na minha vida e o Senhor vai continuar fazendo. Me ajude a lembrar dos milagres. A gente tem os milagres, né, dos nossos heróis da fé, dos nossos antepassados que estão na Bíblia, mas nós temos inúmeros milagres todos os dias. sim. Então a gente tem que também Glória a lembrar Deus. que Deus já fez. E todo Glória a mundo Deus. processo, né? Às vezes tem gente que passa por um luto, porque esse processo de desligamento de um sistema que é tão incutido na nossa cabeça, falar para vocês que para mim tudo bem o sábado, às vezes eu estou fazendo alguma atividade assim, se eu tive que ir ao mercado ou fui em algum lugar, eu ainda fico assim, ó. Sim. De sexta-feira à noite estou vindo do meu trabalho, eu fico, é sexta-feira. Não, é sexta-feira. É sexta-feira. Eu não tenho pânico porque é sábado, mas aquilo ainda está na nossa mente. Fica, verdade. Jesus Ah, vai lavando, Jesus vai tirando. e aos poucos a gente vai. Ainda no começo eu falava, filho, tudo bem que a gente descobriu isso, mas vamos fazer alguma coisa assim espiritual somente no sábado, porque a gente fica com aquela, né? Mentalidade, né, pequena. É um processo difícil e somente de mãos dadas com Jesus é que a gente vai conseguir olhar a cada vez mais a gente enxergar coisas que a gente nunca enxergou e ter a vontade, a sede de mostrar para familiares e para amigos. Uma pessoa em especial, naquela semana que eu estava vendo, eu mandei todos os links que eu estava vendo dos vídeos e mandei um áudio. Eu falei: olha, você era totalmente oposto a qualquer coisa relacionada à religião e você é adventista por minha causa. Então eu me sinto na obrigação, já dei vários estudos, várias pessoas, mas essa pessoa em específico, porque ele não tinha nada a ver. E eu falei, e eu estou quero que você descubra a mesma coisa que eu estou descobrindo. Você pode assistir, pode aceitar ou não, qualquer dúvida, eu estou aqui, me chama no WhatsApp ou me liga. Aí a pessoa perguntou, mas você não é mais adventista? Eu falei, não, eu sou cristã. Às vezes a Glória a Deus. pessoa pergunta, qual é a sua religião? Eu sou da religião de Jesus. As pessoas, né, querem ouvir algum nome, né? Eu falo assim, eu sou seguidora de Jesus. Aí fala assim, Glória a Deus. eu sou seguidora de Jesus. E é o que eu Glória tenho, a Deus. né? Eu não sei o que Deus tem preparado, eu não condeno
quem se sente bem frequentando uma reunião, eu não vou nem falar igreja, nós somos a igreja. Frequentar uma reunião, Isso. congregar com outros irmãos, trocar experiências, orar junto. Eu, no momento, eu me sinto bem estudando sozinha, fazendo minha oração, acompanhando meus estudos, vejo vídeos, leio a Bíblia, oro, clamo. Eu não sei o que Deus tem preparado para mim. Pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, eu esteja conversando com a Lília e falar que fui em alguma reunião, que eu estou me sentindo bem, que realmente ali eu encontrei pessoas que pensam igual a mim. Mas, assim, nós fazemos muitos planos. Eu posso dizer, eu não vou dizer nunca mais eu piso numa reunião cristã, Aham. igreja, mas Deus Uhum. sabe o que é preparado para mim. Mas Deus hoje sabe. eu estudo, eu busco a Deus e eu aprendi muito sozinha, né? Aqui com Deus, mas outras eu não condeno quem se sente bem, quem goste. Então, assim, não tenha medo de questionar, não tenha medo de estar descobrindo coisas que é diferente do que foi imposto, porque a religião, muitas vezes, ela quer que você não pense, ela quer Exatamente. as religiões que são de modo farisaicas, elas querem que você não pense, que você exatamente pratique o que ela quer, que você tem que ler exatamente aquele textinho lá nos estudinhos dela, como a escola sabatina, né? E assim, a Lilian comentou, muitas pessoas falam, vocês só falam de adventismo, é o que a gente viveu. A gente Nossa só... vida. E se a gente Só. aqui, se você participa de relatos de como você se libertou, não tem o que citar a não ser o adventismo. Poderia ser a denominação A, B, C ou D, depende do que você participou. Né? Um ex-testemunho, Exatamente. quando ele for dar o testemunho dele, ele vai citar o que ele viveu dentro do testemunho de Jeová. Não, como a Lili, Exatamente. nós não estamos criticando. Aqui não são irmãs ou irmãos revoltados. Não, eu estou liberta. Eu não sou revoltada. Ô, glória. Fica um processo de luto, mas todo luto ele tem um período e acaba. Para uns Exatamente. é maior, para outros o luto é uns meses, para outros é 1 ano, 2 anos. Mas o que não importa é não largar as mãos de Jesus e não deixar Glória a Deus. incessantemente a palavra de Deus. Glória a Deus, lindas palavras, glória a Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Por muitos anos achamos que o selo era o sábado. Hoje nós fomos seladas com o Espírito Santo de Deus, nossos olhos se abriram para a verdade do Evangelho de Cristo. E nós temos vontade de contar isso para todo mundo, por isso estamos aqui, né, Thaís? Glória a Deus. É uma alegria muito grande eu poder olhar para qualquer irmão cristão e enxergá-lo como igual a mim. Eu não Oh, me glória. situação que eu sou superior ou melhor que ele. E isso faz parte da libertação também. É você Exatamente. enxergar qualquer denominação, o irmãozinho ali simples, que às vezes não sabe nem falar o português correto, mas você vê a unção do Espírito Santo na vida daquele irmão. E antes Exatamente. qualquer pessoa que não fosse da religião, não. Ih, coitado, na minha mente, inconsciente, eu falava, nossa, coitado, deixa achar que ele tá. E achava que aquelas pessoas eram impossíveis. Ao mesmo tempo que você prega que Deus vem buscar um povo, você fala, mas Uhum. o povo, um dia de outras religiões, eles vão ter que se tornar da mesma crença Adventista. e ir para o céu. Então, tem que Exatamente. o irmão cristão como seu irmão, ele é igual a você e ele está num processo de conhecimento e de cada dia Deus vai revelando aos poucos, assim como Deus um dia falou na Bíblia, cele este livro que não é para o seu tempo. Hoje Uhum. estamos no tempo e esses livros Glória a Deus. abertos e nós estamos recebendo revelações, a verdade e nós temos a obrigação de falar. Claro que a gente não pode
me é cedo e quero discutir. Não, mas é assim. Mas a gente tem que orar aí com calma, porque o Espírito Santo faz a obra, não somos nós. A gente fala o que descobriu, joga a sementinha, e o Espírito Santo faz florescer. Oh, glória, glória a Deus. Mais uma vez eu vou citar João 8,32, porque em todo vídeo eu tenho que citar. E conhecereis a verdade vos libertará. Às vezes é para crente, crente desde pequenininho, para você e eu que estávamos dentro de uma igreja, mas ceguinhos e nunca conhecemos a verdade. A verdade é Jesus, ele é o Verbo vivo, o Filho unigênito de Deus. Oh, glória! Glória. Thaís, fica na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe muito. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente. E este relato vai ser uma bênção para muitas vidas, eu creio, porque a sua história é real de vida, assim como eu conto a minha aqui neste canal. Mais uma Amém. vez, um beijo, muito obrigada. Deus te abençoe. Tchau, Fica com... tchau. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Amém. Tchau,